There's a fire, but no fire brigade. Our souls tonight, we losing this fight. Oh, our souls tonight is Seguro e firme, Clarice gritou enquanto corria para a batalha e ocupava um lugar bem na frente da árvore, sabendo que se alguma coisa acontecesse com ela, então o acampamento teria mais problemas. Logo atrás dela, Silena apareceu com um arco e uma aljava cheia de flechas, examinando a batalha na frente deles. Um grande grupo de semideuses, composto principalmente de Ares e Cabine Apolo, estavam posicionados amontoados carregando grandes escudos e lanças enquanto a cabana Apolo tinha seus arcos e flechas. O rugido alto soou pelo local da batalha e uma grande torrente de fogo veio em espiral em direção a eles. Desce, gritou Clarice. Todos fizeram o que lhes foi dito e atingiram-o com vez, enquanto os que tinham escudos o colocavam sobre a cabeça para bloquear qualquer rajada de fogo que se extraviasse. Todos ouviram passos altos vindo em sua direção e, no último minuto, viram o que estava se aproximando deles. Eles estavam lutando contra grandes touros de bronze do tamanho de caminhonetes com chifres afiados como navalhas e podiam atirar com a boca e o nariz. Eles rapidamente contaram e agradeceram aos deuses por estarem lutando apenas com 3 deles. Embora soubessem que ainda seria um desafio, sem dúvida. A força dos limites não era forte o suficiente para mantê-los fora, então os semideuses sabiam que eles eram a única linha de defesa que tinham agora. Role, Silena gritou enquanto todos ouviam e rolavam para fora do caminho para evitar as investidas. Embora um filho de Ares tenha rolado um pouco tarde e teve sua perna esquerda esmagada por um dos touros. Tire ele daqui, disse Clarice ao ver um de seus irmãos ferido quando um dos filhos de Apolo caiu, ajudou-o a se levantar e tirou da zona de batalha. Silena, entretanto, disparou uma rodada de flechas em direção aos touros de bronze. Alguns conseguiram infligir algum tipo de dano se os gritos do touro fossem qualquer indicação, porém ele ainda era feito de bronze, portanto, era muito resistente. Todos sabiam que demoraria muito para derrubar esses 3 monstros. Outro dos touros atacou a linha de semideuses, mas desta vez Clarice interceptou e jogou uma lança no corpo do touros. A lança acertou e cravou bem entre suas costelas, mas continuou indo para seu aborrecimento, enquanto a observava se chocar contra a linha de semideuses. A única razão pela qual as armas estavam funcionando era porque eram feitas de bronze celestial. Qualquer outro metal e teria acabado de ricochetear da pele de bronze do boi. Enquanto os 2 touros avançavam furiosamente, o terceiro notou Silena atirando flechas nas peles dos touros e percebeu que ela estava tendo muito sucesso. Rugindo e sacudindo a cabeça, ele raspou a pata traseira direita e o casco antes de avançar em direção a Silena. Silena, corra! Clarice gritou enquanto conseguia ver o terceiro touro ir atrás dela enquanto ela pegava o segundo touro. Silena correu pelo topo da colina com o touro correndo atrás e foi lentamente ganhando velocidade. No entanto, ela sabia que se não fosse pelos conselhos de treinamento e dicas de Naruto, o touro provavelmente já a teria pegado. Desde que ela começou o cronograma de treinamento de Naruto, ele fez para ela, sua resistência, sutileza e força geral do corpo aumentaram muito e teriam deixado Silena dos últimos anos envergonhada. Mesmo na escola, ela começou a correr e a fazer ginástica. Correr para ajudar com a resistência e velocidade e a ginástica com seu equilíbrio e flexibilidade. Naruto tinha dito a ela que se ela não pudesse realmente com sua força e velocidade, então sua flexibilidade e equilíbrio seriam seus pontos positivos. Além disso, ela não pode deixar de notar que seu corpo se desenvolveu muito mais no ano passado e seu corpo se tornou muito tonificado. Tanto que deixou outras meninas com vergonha e ciúmes de sua figura incrível.
Ainda correndo para longe do touro, ela circulou ao redor da árvore, pulando para usá-la como um obstáculo para o touro que poderia ajudar a desacelerá-lo, o que felizmente aconteceu. Quando o touro deu a volta na árvore, ele teve que diminuir a velocidade para se mover na outra direção, se livrando de qualquer impulso que havia ganhado. Vendo que ela tinha se distanciado o suficiente do touro, ela pegou mais algumas flechas, mirou e atirou em direção ao touro. Das 3 flechas que ela conseguiu disparar, 2 o atingiram no estômago, enquanto outra foi direto no olho, fazendo-o rugir de dor. Sorrindo para o grande tiro, ela baixou a guarda e não ouviu os passos atropelados vindo atrás dela. Silena move, Clarice gritou enquanto se esquivava da torrente de chamas do touro que ela estava lutando. O que? Silena perguntou sem entender antes de seus olhos se arregalarem quando ela viu fogo indo direto para ela. Ela saltou e rolou para o lado e conseguiu se esquivar do fogo vindo em sua direção. No entanto, enquanto ela estava no ar, ela sentiu algo tão poderoso quanto um tanque bater nela que a jogou para o lado e tirou o ar dela. O touro que estava lutando contra o grupo de semideuses mudou seus oponentes e decidiu atacar Silena enquanto ela estava com a guarda baixa. Clarice viu sua amiga ser atingida pelo touro e estava tentando se aproximar dela, mas o touro com quem ela lutava parecia ter uma queda por fogo. Tudo que fez foi atirar bola de fogo após bola de fogo e ela poderia fazer qualquer coisa, exceto se esquivar ou levantar seu escudo. Lutando para respirar e pensando que algumas de suas costelas poderiam ter sido quebradas com o golpe. Ela sabia que se não fosse por sua armadura, então seu peito provavelmente estaria esmagado agora. Ficando de joelhos, ela olhou para frente apenas para ver o touro que havia atingido sua mão voltando a lutar contra o grupo de garotos de Ares e Apolo que tentavam isolá-lo um do outro. Mas o touro que ela havia lutado antes com as flechas nos olhos estava olhando-a de perto antes que a fumaça saísse de seu focinho. Soltando um rugido, ele bateu no chão antes de atacar direto em sua direção. Ela tentou sair do caminho, mas a dor em seu peito estava impedindo sua forma de se mover. Olhando para cima, o touro estava cada vez mais perto. Não desse jeito, ela pensou ao ouvir Clarice gritando para ela sair do caminho, ainda tentando chegar até ela. O touro estava a apenas 10 metros dela, preparado para o impacto, e acreditava que ela faria uma viagem só de ida ao submundo em questão de minutos. Silena não, Clarice gritou antes que outra voz corresse pela área. Rasengan. Todos eles ouviram quando do nada Naruto apareceu acima do touro com o Rasengan carregado em sua mão direita e o trouxe direto para a cabeça do touro, forçando-o ao chão e fazendo uma pequena explosão e uma onda de choque atingir a área. Silena se sentiu sendo içada suavemente e encontrou Annabeth agora ao lado dela, colocando seu corpo embaixo dela e ajudando-a a se levantar. Vamos, temos que levá-lo a um curandeiro. Mas os outros, Silena disse, mas foi interrompida por Naruto aparecendo ao lado dela, que a olhou preocupado. O touro que ela havia lutado agora estava sem cabeça por completo graças ao Rasengan de Naruto e estava virando pro. Não se preocupe. Vou garantir que todos voltem inteiros. Annabeth, você a leva para a ala médica, ele disse enquanto ela assentia e levava Silena com ela. O olhar de Silena nunca deixou Naruto enquanto observava correr em direção a Clarice, que estava ocupada gritando com Percy. Sem dúvida, infeliz por ele tê-la empurrado para fora do caminho de um dos touros. Nosso herói está em casa, ela pensou enquanto era levada para longe da área de batalha. Com Naruto aqui, ela sabia que todos ficariam bem. Naruto fez seu caminho para ver Percy derrubar Clarice em uma pilha ao lado da árvore e ela parecia que estava prestes a explodir de raiva a qualquer momento. Percy então enfrentou os touros ao lado de Tyson. Você quer dobrar o time do touro? Naruto perguntou recebendo um aceno imediato de Clarice. Esses touros estão me irritando.
E esse é o que machucou Selena, ela disse cerrando os dentes, assim como Naruto, enquanto eles olhavam para o touro que estava olhando para os dois. Naruto se virou para olhar para os campistas que estavam com eles e os enviou de volta ao acampamento. Ele sabia que juntos ele, Percy, Taizon e Clarice poderiam se livrar dos touros. Os campistas concordaram hesitantemente antes de correr de volta para o acampamento. Olhando para Percy, ele viu que Percy conseguiu infligir um grande corte na lateral do touro, embora ele continuasse avançando. Pegando suas facas de caça, Naruto e Clarice prepararam enquanto o touro que eles lutavam atirava uma grande bola de fogo na direção deles. Ambos se esquivaram facilmente enquanto o touro agora vinha correndo em direção a eles com seus chifres de bronze apontando diretamente para eles. Inspirando e expirando, Naruto e Clarice esperaram pelo momento correto antes de ambos girarem, evitando os chifres antes que eles infligissem dois grandes cortes com suas armas em cada lado do touro. O touro rugiu de dor e começou a cambalear e mancar. Sem dúvida, feridas como essa cobrariam seu tributo até mesmo no mais forte dos monstros. O touro disparou outro conjunto de bolas de fogo menores, embora Naruto facilmente saísse do caminho enquanto Clarice simplesmente erguia seu escudo. Você gostaria de terminar essa garota da guerra? Ele disse brincando recebendo um sorriso de Clarice. Não se importe se eu fizer o garoto ninja, ela disse antes de segurar a espada com força. Apressando-se, ela golpeou um pouco o touro na frente da cabeça com o escudo, conseguindo atordoá-lo um pouco antes de acertar a espada no touro e empalá-lo. O touro gemeu um pouco antes de cair no chão e começar a virar pro. Uma vez que tinha sumido completamente, tudo que restou foi um chifre dourado que Naruto pegou e deu a Clarice, que pareceu um pouco surpresa por ele. Você lutou, você o matou, portanto isso também pertence a você, disse ele sorrindo, o que eventualmente a fez sorrir um de seus raros sorrisos antes de pegá-lo. Embora Clarice tenha dado a ele o chifre de touro de bronze daquele que ele matou. Mais um despojo para adicionar ao gabinete, pensou. Taizon, Percy gritou tirando-os de seus devaneios para ver Percy segurando seu tornozelo enquanto Taizon tinha sido engolfado por um pequeno tornado de fogo. Tudo que era visível dele era sua silhueta negra. Mas quando o fogo morreu, Taizon ainda estava lá, completamente ileso. Nem mesmo suas roupas estavam chamuscadas. O touro deve ter ficado tão surpreso quanto Percy e Clarice, porque antes que pudesse disparar uma segunda explosão, Taizon cerrou os punhos e os acertou na cara do touro. Batkov. Legal Taizon, Naruto murmurou tentando não rir, embora ele rapidamente viu que Clarice estava olhando feio para Taizon. Que diabos isso está fazendo aqui? Ela disse cutucando Naruto no braço um pouco rudemente. Eu posso explicar mais tarde, mas saiba que Taizon é bom para um ciclope. Ele não nos machucou de forma alguma e é na verdade um amigo. Clarice apenas olhou para ele, mas deixou passar por enquanto. Embora ele pudesse dizer que ela não estava feliz com Taizon estar aqui. Como ele conseguiu passar pela barreira? Ainda deve ser forte o suficiente para manter sua espécie longe. Nós o deixamos passar, disse ele fazendo Clarice olhar para ele ainda mais, mas foi interrompido quando Percy deu o golpe final no touro que o fez evaporar em pó. Naruto então o observou quando Clarice marchou até Percy e começou a repreendê-lo, dizendo que ela não precisava ser salva e que ela poderia ter lidado com isso. Ele então viu a reação chocada de Percy quando ele finalmente percebeu que Taizon era e olhou além da névoa. A irritada Clarice desceu a colina com todos os outros atrás, com Taizon ajudando Percy a andar, já que seu tornozelo foi quebrado na batalha. Embora Naruto tenha olhado para a árvore e franzido a testa quando viu o estado em que estava. Era um amarelo doentio e a casca parecia estar apodrecendo e quase não havia folhas nela.
Só de olhar, ele sabia que não sobreviveria ao verão. Entrando no acampamento, Naruto viu crianças sendo trazidas em macas para a ala médica ou de volta para sua cabana. Alguns dos prédios pareciam ter levado uma surra e viram que a plantação de morangos tinha cerca de metade da quantidade de pessoas trabalhando neles em relação ao ano anterior. Ele passou por Beckendorf, um filho de Hefesto que estava acompanhando um de seus irmãos que estava com o braço em uma tipóia. Os dois acenaram um para o outro ao passarem um pelo outro. Clarice se separou deles querendo ir e verificar se Lina com o que Naruto concordou. Quando ela se afastou deles, eles seguiram para a casa grande onde sabiam que Kiron ficaria. Levou apenas alguns minutos de caminhada antes que eles acabassem na casa grande, onde as portas da varanda estavam abertas. Entrando na casa grande, eles encontraram Kiron lá dentro ouvindo sua música dos anos 1960 com Annabeth lá, também tendo acabado de chegar após levar Selena para a Bahia Médica. Embora ele a tenha encontrado franzindo a testa um pouco e olhando para Kiron, que tinha uma bolsa pendurada no ombro direito e estava em sua forma de centauro. Ele olhou pronto para dizer olá antes que Taizon vencesse. Pony! Ele gritou em êxtase total. Eu imploro seu perdão? Kiron disse um pouco ofendido. Meu caro Ciclope, sou um centauro, não um pônei, disse ele corrigindo Taizon, que parecia um pouco confuso e pronto para gritar pônei novamente. Kiron, o que está acontecendo? Você não está indo embora. Annabeth disse. Todos notaram que sua voz estava trêmula e estava chegando à mesma conclusão que ela se as bolsas que Kiron estava segurando eram qualquer indicação. Kiron assinou com a cabeça um pouco taciturno, mas se animou quando olhou para Percy e Naruto. Percy, meu Deus! Você cresceu ao longo do ano e Naruto está muito bem, ele disse dando tapinhas nos ombros dos dois. Para onde você está indo, Kiron? Percy perguntou parecendo um pouco taciturno e confuso sobre o que estava acontecendo. Ah, bem, alguém teve que assumir a culpa por a árvore ter sido envenenada e as defesas do acampamento enfraquecerem. Lord Zeus estava muito chateado. A árvore que ele tinha criado do espírito de sua filha, envenenada. Senhor D teve que punir alguém. Mas isso é loucura. Annabeth gritou. Kiron, você não pode ter nada a ver com o envenenamento da árvore de Talha. Mesmo assim, Kiron suspirou, alguns no Olimpo não confiam em mim agora, dadas as circunstâncias. Mas há alguns que estão do seu lado. Naruto disse enquanto Kiron acenou com a cabeça um pouco hesitante. Apolo, Hermes, Artemis e Poseidon não acreditam que fui eu, mas os outros se perguntaram como eu pude deixar tal coisa acontecer debaixo do meu nariz e começaram a duvidar de mim. Eles já enviaram meu substituto. Quem é esse? Annabeth perguntou sem ligar quem Zeus deve ter nomeado. Tântalo, ele disse severamente e todos puderam ver os vapores e fumaça vindo de Annabeth de como ela estava brava. Oh, ótimo, nós temos um comedor infantil para um diretor de atividades. Oh, alegria! Naruto murmurou já que tinha ouvido falar das histórias de Tântalo e não estava impressionado com o homem. Mas com certeza eles devem perceber que foi Luke quem deve ter feito isso, Percy falou. Ele tentou iniciar uma guerra civil no Olimpo no ano passado. Como eles não perceberam que ele poderia ter feito isso facilmente, já que conhece tão bem o layout do campo? Talvez, Kiron disse. Mas temo estar sendo responsabilizado porque não evitei e não posso curá-la. A árvore tem apenas algumas semanas de vida, a menos que o quê? Annabeth perguntou. Se houvesse alguma chance de trazer Kiron de volta e curar a árvore de Talha, ela iria pegá-la. Não, Kiron disse. Um pensamento tolo. O vale inteiro está sentindo o choque do veneno. As fronteiras mágicas estão se deteriorando. O próprio acampamento está morrendo.
Apenas uma fonte de magia seria forte o suficiente para reverter o veneno, e foi perdida há séculos. O que é isso? Percy perguntou com a correnteza na mão. Podemos ir encontrá-lo e podemos curar o acampamento. Annabeth e Naruto acenaram com a cabeça, também concordando com a declaração de Percy. Kiron pousou a mão no ombro de Percy e olhou o filho de Poseidon diretamente nos olhos. Percy, você deve me prometer que não vai agir precipitadamente. Eu disse à sua mãe e a Naruto que não queria que você viesse aqui todo este verão. É muito perigoso. Mas agora que você está aqui, fique aqui. Treine difícil. Aprenda a lutar. Mas não vá embora. Não é seguro. Percy parecia querer discutir, mas um olhar de Naruto rapidamente o silenciou. No entanto, Kiron disse antes de se virar para olhar para Naruto. Tem alguém que eu acho que você vai querer ver, Naruto. Alguém que está ansioso para vê-lo desde que ela chegou aqui alguns dias atrás. Naruto franziu a testa um pouco tentando pensar sobre quem Kiron estava falando. O que você quer dizer? Ele perguntou, não entendendo totalmente. Quem iria querer vê-lo? Bem, desde que sua mãe trouxe você a este mundo, alguns dos outros deuses têm pensado em trazer seus filhos também, ele disse recebendo um olhar surpreso de Naruto. E acontece que um deles decidiu nos visitar e ver como é. Acredito que ela ficará conosco neste verão antes de voltar para Konoha. Isso fez o sangue de Naruto gelar um pouco. Alguém de Konoha estava aqui e eles queriam vê-lo. Ele não tinha certeza se corria ou se escondia. Ele nunca havia pensado em ver alguém de volta na folha, pelo menos não por muito tempo. Quem é? Ele perguntou um pouco hesitante. Percy e Annabeth olharam para ele com leve preocupação, pois sabiam como Konoha o tratava e esperavam que essa pessoa não tivesse más intenções com ele. Seu foco mudou quando uma figura apareceu atrás deles e uma figura apareceu na porta. Percy corou um pouco. Isso seria minha raposa. Espero que você se lembre de mim agora que você é o grande atirador por aqui, a voz disse quando Naruto sentiu um arrepio percorrer sua espinha e se virou para ver o recém-chegado. Ele ficou extremamente surpreso ao ver quem era, mas apesar disso seu medo desapareceu e ele não pôde evitar um pequeno sorriso se formar em seu rosto quando viu quem era. Ele sabia quem era não apenas pela voz, mas por seu cabelo loiro e platinado que estava preso em um rabo de cavalo que ia até o meio de suas costas e tinha uma flor roxa decorando na frente. Ela usava a tradicional blusa laranja meio-sangue do acampamento junto com uma saia de cor roxa com sandálias roxas. Ela parecia mais velha e seu corpo tinha definitivamente se desenvolvido mais desde a última vez que ele a viu. Seus olhos azuis pálidos sem pupila olharam para ele com um grande sorriso no rosto. Ino Yamanaka, ele disse antes de seguir em frente e abraçar Ino, que ela devolveu alegremente. Apesar de os dois terem uma relação muito difícil durante o tempo na academia, após os exames Chunin, Ino começou a se aproximar de Naruto e viu que os rumores sobre ele não passavam de mentiras e os dois realmente começaram a se dar bem e eventualmente se tornaram amigos. Além disso, mesmo quando ela descobriu sobre a Kyuubi, ela ficou um pouco confusa sobre isso no começo, mas depois que seu pai falou com ela sobre isso, seu respeito por Naruto havia aumentado muito. Ela ficou triste quando Tsuade informou que Naruto tinha ido morar com sua mãe, mas ela estava feliz que ele finalmente teve uma chance de ter uma família real. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou. Bem, o que você acha? Estou em um acampamento para semideuses que só deixam uma resposta real. Quem? Quem é seu pai piedoso? Ele perguntou geralmente sem saber quem poderia ser. Tinha que ser uma deusa, já que ele encontrou o pai dela algumas vezes. Ele teria dito a Afrodite, já que sabia que Ino poderia ser um pouco sedutora, mas simplesmente não parecia se encaixar muito bem.
Cabana 4, disse ela brincando com a flor em seu cabelo. Você é filha de Deméter? Ele disse recebendo um aceno de Ino, embora Naruto sentisse que deveria saber, já que realmente fazia sentido. Ino sempre gostou de plantas e parecia saber tudo o que havia para elas. É realmente óbvio agora que penso sobre isso. Bem, estou feliz que vocês dois puderam se reunir. É bom ver dois amigos se encontrarem novamente depois de tanto tempo, disse Kiron. Embora seja hora de eu partir. Tenho uma jornada pela frente para encontrar meus parentes. Eles tendem a se mover muito. Kiron Annabeth disse deixando algumas lágrimas escorrerem por suas bochechas e rapidamente abraçou o velho centauro. Percy pareceu um pouco chateado, mas tentou disfarçar. Quando Kiron trotou lentamente para Naruto, ele deu um tapinha no ombro de Naruto e se inclinou um pouco. Eu já perguntei isso uma vez, mas devo perguntar de novo. Por favor, proteja-os. Eu vou, Naruto disse com confiança em sua voz antes de Kiron assentir e sair da casa grande. Todos assistiram enquanto ele partia a galope, perguntando-se o que fariam sem ele. Kiron era, se todos os sentidos, a fundação do acampamento meio-sangue, e sem ele eles não tinham certeza se durariam. Mais tarde, depois que Kiron saiu, Percy foi cuidar de seu tornozelo enquanto Annabeth voltava para sua cabana e se acomodava apropriadamente. Enquanto isso, Naruto e Ino decidiram se atualizar rapidamente e estavam sentados na beira do pier com seus sapatos e suas pernas balançando na ponta da água. Luna e Tibber descansaram suas cabeças no colo de Naruto quando eles se chocaram contra ele depois de descobrir que ele estava de volta. Os dois filhotes de lobo tiveram um surto de crescimento e agora eram do tamanho de um Doberman. Muito maior do que os filhotes minúsculos que ele conseguia segurar em cada um deles, há apenas um ano. Mas ele achou que deveria agradecer aos sátiros e às ninfas da floresta por cuidarem tão bem deles. Então, Naruto começou. Como está tudo de volta na folha? Posso imaginar que a aldeia ficou feliz por eu finalmente ter partido. Ino estremeceu um pouco. Eles decidiram fazer uma grande celebração pela sua partida. Mas Lady Tsunade rapidamente pôs um fim nisso quando ela socou o chão e fez uma rachadura gigante atravessar a vila. As coisas certamente eram diferentes quando você partiu. Ficou muito mais silencioso para começar, embora todo o grupo sentisse que a felicidade da aldeia havia desaparecido. Quem diria que você tinha esse efeito nas pessoas e nos lugares? E os outros? Shikamaru, Shoji, Lin. Ele perguntou, já que ainda havia aqueles de quem ele cuidava na folha e ele queria saber como estavam seus poucos amigos. Estão todos indo bem. Embora eles estivessem tristes por você ter ido embora, eles entenderam o porquê quando começaram a ver o tipo de abuso que você recebia dos aldeões e ficaram felizes por você estar com sua mãe. Ino riu um pouco. Embora quando você partiu, Lee decidiu fazer de você seu rival eterno para o resto da vida. Ela disse fazendo-o gemer. Todo mundo fez Chunin alguns meses depois dos exames e depois dos exames. Chunin Yamanaka, Naruto disse sorrindo. Muito bem, Ino. Eu sempre soube que você poderia chutar alguns traseiros. Obrigado, mas eu fui um dos últimos a fazer isso. Eu, Shoji e Kiba nos tornamos Chunin juntos. Na verdade, apenas no mês passado Neji conseguiu fazer Jonin, ela disse recebendo um assobio de espanto de Naruto. Gai tem se gabado disso desde então. E quanto a Gaara, Kankuro e Temari? Naruto perguntou querendo saber como seus amigos estavam do outro lado da sobremesa e esperava que Gaara estivesse bem depois de deixar de ser um assassino psicopata. Temari e Kankuro formaram Jonin alguns meses atrás. E Gaara, ela disse enquanto parava um pouco. E quanto a Gaara? Naruto pressionou querendo saber. Ino parecia um pouco hesitante, mas acabou falando.
Naruto, Gaaraeo, Kazekage. Naruto sentou-se ligeiramente atordoado, como se o tempo tivesse acabado de parar. Gaara havia realizado o sonho que sempre sonhou em ter, embora não fosse Hokage, ainda era exatamente o mesmo. Kazekage, ele murmurou antes de sorrir. Bom para ele. Gaara merece. Tenho certeza que ele será um grande e duradouro Kazekage. Se ele for o Kazekage, isso significa que ele finalmente ganhou o reconhecimento na vila e por isso eu digo bom para ele. Isso não te incomoda? Que Gaara alcançou um sonho que é exatamente igual ao seu, Ino perguntou surpresa que Naruto o aceitou tão bem. Ela pensou que ele finalmente ficaria com um pouco de ciúme. Se você tivesse me dito isso há um ano, eu poderia ter ficado com um pouco mais de ciúme e raiva, mas não preciso mais estar. Tenho tudo o que poderia querer aqui no acampamento. Eu só queria ser Hokage para poderia finalmente ter o respeito da aldeia e ter pessoas como eu para mim. E eu tenho isso aqui no acampamento. Acampamento Meio-Sangue é minha casa agora e eu não voltaria a chamar Konoha de minha casa de novo, mesmo que você implorasse. Posso visitar novamente um dia, mas fora isso, acabei com a Vila das Folhas. Ele realmente mudou, Ino pensou enquanto o olhava e então percebeu quão maduro Naruto havia se tornado. Qualquer que fosse a gordura de bebê que ele havia deixado quando ela o viu pela última vez, ele era mais alto do que ela e pelo que ela tinha ouvido sobre ele dos outros campistas, ele estava definitivamente muito mais forte do que antes. Naruto mordeu o lábio com o que ele estava prestes a perguntar a seguir. Sua curiosidade estava levando a melhor sobre ele. Ele sabia como todos eram, mas havia 3 em particular que ele queria saber. Ino e quanto a Jiraiya, Tsunade e Kakashi? Ele perguntou. Ino mordeu o lábio também e suspirou um pouco enquanto batia os pés na superfície da água. Sentir que essa pergunta estava prestes a surgir mais cedo ou mais tarde. Eles mudaram. Ela disse. Primeiro, Jiraiya dificilmente está mais na aldeia. Ele tem se concentrado exclusivamente neste grupo chamado Akatsuki, pelo que Lady Tsunade disse. Ele, junto com Kakashi e alguns dos Jonins, começaram a se concentrar em derrubá-los e tem feito muito bem. Eles derrotaram 4 dos membros até agora. Alguns caras chamados Deidara, Sasori, Idan e Kakuzu, disse ela, embora Naruto tenha visto que ela disse o nome de Idan de forma venenosa. Idan matou Azuma Sensei, ela disse chocando Naruto. Idan tinha algum ritual de jutsu estranho que poderia infligir qualquer dor que ele recebesse em alguém cujo sangue ele provou. Embora Shikamaru o tenha acabado mais tarde. Mas isso deixou Kurenai, que o estava vendo no momento, para criar seu filho que eles esperavam sozinho. Apesar de Shikamaru e Shoji checarem muito sobre ela para que ela seja bem cuidada. Deidara e Sasori foram mortos por Kakashi e Jiraiya quando tentaram raptar Gaara. Eles estavam em Suna na época e foram capazes de matá-los. Kakashi, porém, mudou para um pouco. Ele ainda age da mesma forma, mas todos podem ver a tristeza em seus olhos. Mas, novamente, quando 2 de seus alunos se revelam terríveis deuses enquanto o outro é traído e levado embora, isso pode fazer com uma pessoa. Mas ainda existe por aí, mas foi enfraquecido. Jiraiya acha que ele pode ter a localização do líder, mas só o tempo dirá, eu acho. Lady Tsunade, embora apenas meio que chafurdando. Ela dificilmente interage com ninguém além de mim, Shizune ou algum outro Konoha 11 seus pais. Sua partida afetou mais, eu diria. Naruto assinou com a cabeça e continuou a ouvir. Ele ainda não sabia o que pensar sobre eles. Eles o traíram no final, já que deveriam criá-lo e se tornar sua família, mas ao invés disso eles o deixaram e o fizeram crescer por 13 anos de sua vida sozinho e sem amor.
Os dois continuaram a conversar e até chegaram ao assunto Sasuke e Sakura, para os quais ambos fizeram cara feia. Aparentemente, Sasuke foi retirado das fileiras ninja completamente e teve seu Sharingan selado permanentemente. O Conselho Civil teve um ataque, mas Tsunade os colocou em seus lugares. Sasuke poderia repovoar seu clã em algum momento no futuro, mas ele nunca mais seria um shinobi e, portanto, nunca se vingaria de Itachi. Sakura, entretanto, tentou seguir os passos de sua mãe e entrar no Conselho Civil um dia e assumir o controle de sua mãe, mas ninguém a levou a sério e muitos shinobi da vila começaram a detestar os Aruno, vendo-os como um bando de valentões. No momento, Sakura aparentemente estava treinando para ser professora na escola civil, embora aparentemente tentasse bajular Sasuke sempre que podia. Depois de cerca de 1 hora de conversa, os dois saíram do pier e voltaram para o acampamento com Ino. Voltando para a cabana Demeter, Tibri e Luna foram para a floresta, sem dúvida, para conseguir mais guloseimas dos sátiros e ninfas da floresta, enquanto Naruto voltava para o cabine Artemis. Mais tarde, no Jiningue Pavilhão, Naruto caminhou com Percy e Taizo em direção ao pavilhão de jantar, todos um pouco ansiosos em como todos aceitariam que Taizo estivesse com eles e como seria o novo diretor de atividades. Quando eles passaram pela entrada do pavilhão, todos aplaudiram ao ver Naruto e Percy de volta ao acampamento, embora todos tenham olhado para Taizo, que estava se arrastando atrás deles. Alguns pareciam enojados, enquanto outros apenas pareciam mais curiosos. Felizmente, Naruto simplesmente olhou para aqueles que disseram algo desagradável e rapidamente os calou. Ele viu Clarice sentada com seus irmãos e ela acenou com a cabeça quando o viu. Em seguida, para Annabeth, que deu a ele um aceno rápido antes de continuar a conversa com seus irmãos. Ino estava na cabana de Demeter, também conversando com Katie. Onde a mesa de Artemis estava, Tibri e Luna estavam sentados na frente, cada um desfrutando de um grande pedaço de carne que as ninfas da madeira haviam preparado para eles. Não estou surpreso com o tamanho daquela estaca, que eles cresceram tão rapidamente, pensou ele. Então ele olhou para a cabana de Afrodite e rapidamente sentiu um peso se erguer quando viu Silena. Ela parecia um pouco machucada, mas no geral parecia bem e estava rindo, o que era um bom sinal. Ela o viu olhando para ela e corou um pouco antes de acenar para ele e lhe dar uma piscadela atrevida que o fez sorrir ao acenar de volta. Quando ele o fez, suas irmãs obviamente viram, porque começaram a rir. Em seguida, eles foram para a frente do pavilhão, onde viram o Sr. D com a aparência de sempre e usando sua camisa estampa leopardo de sempre. Ele deu um pequeno olhar para Percy, embora ele acenou com a cabeça em direção a Naruto, já que Naruto era o único semideus que ele realmente tolerava em algum grau. Então eles escanearam para a pessoa que estava sentada ao lado dele no assento em que Kiron normalmente se sentava. Naruto podia ver que a maioria estava tentando desviar o olhar do homem e ele podia entender o porquê. O cara parecia uma bagunça. O homem estava terrivelmente pálido e magro e usava um macacão laranja brilhante que os prisioneiros geralmente usavam nas prisões de alta segurança. Era ainda mais brilhante do que seu velho macacão. O número em seu bolso era 0001. Ele tinha sombras azuis sob os olhos, unhas sujas e cabelos grisalhos mal cortados que pareciam despenteados e desiguais em todos os sentidos imagináveis. Seus olhos no momento estavam pousados em Percy. Este menino, Dioniso disse a ele, você precisa vigiar. Filho de Poseidon, você sabe. Naruto tinha a sensação de que o Sr. D já havia informado esse homem sobre todos no acampamento, o que deixou Naruto se perguntando se ele sabia sobre Naruto e seu inquilino. Eu sou Tantalo, disse o prisioneiro, sorrindo friamente. Em missão especial aqui até que meu senhor Dionísio decida de outra forma.
E você, Perseus Jackson, eu espero que você se abstenha de causar mais problemas. Problema? Percy exigiu. Ele não estava com vontade de aceitar merda do Senhor de tão cedo. Dioniso estalou os dedos. Um jornal apareceu na mesa, a primeira página do New York Post de hoje havia as fotos do livro do ano de Percy e Naruto na Meriwether Prep. Ambos voltaram para ler o título, mas tinham um bom palpite do que dizia. Algo como, Crazy Kids Torches Gymnasium. Oh que bom, nas notícias de novo, Naruto murmurou. O verão passado já foi ruim o suficiente. Ele esperava ficar fora disso por um verão. Um sátiro por trás colocou um refrigerante na frente de Tântalo enquanto o Senhor Deu encaminhava para pegá-lo. No entanto, quando o fazia, a bebida apenas se afastava dele toda vez que ele tentava agarrá-la. Parecia que isso o estava incomodando infinitamente. Você é aquele espírito dos campos de punição, disse Percy em realização. Aquele que está no lago com a árvore frutífera pendurada sobre você, mas você não pode comer nem beber. Tântalo zombou de Percy, embora tenha parado quando viu Naruto lançando-lhe um olhar leve. Um verdadeiro estudioso, não é, rapaz? Vá se sentar, Johnson, Dioniso suspirou. Eu acredito que aquela mesa ali é sua, aquela onde ninguém mais quer se sentar. Vamos, Tyson, Percy disse enquanto os três iam embora, mas a voz de Tântalo soou. Oh, não, disse Tântalo. O monstro fica aqui. Precisamos decidir o que fazer com ele. Tyson salvou o acampamento, Percy insistiu. Ele ajudou a derrotar aqueles touros de bronze. Se não o fizesse, poderia ter ferido ainda mais pessoas ou pior. Sim, Tântalo suspirou, e que pena que teria sido. Percy foi se sentar à mesa de Poseidon quando uma luz se apagou acima da cabeça de Tyson. Todos cobriram os olhos primeiro antes de todos verem um símbolo do tridente aparecer acima de sua cabeça, recebendo olhares surpresos de Naruto e Percy. Embora a surpresa foi quebrada quando Tântalo começou a rir de sua cadeira. Sim, posso ver a semelhança. Outro dos filhos jogados de Poseidon, disse ele, enquanto muitos no pavilhão começaram a rir. Embora um olhar de Naruto, que olhou para todos eles com olhos ferozes, rapidamente os fez parar e afundar de volta em seus assentos. Tântalo parou de rir e então voltou sua atenção para Naruto. Então este é ele. O filho de Artemis de quem todos falam. E um shinobi daquele mundo, disse ele recebendo um olhar severo de Naruto. No entanto, Tântalo apenas sorriu maliciosamente. Oh, eu fui informado sobre o seu segredinho, ele disse fazendo com que os olhos de Naruto se estreitassem para ele. O corredor estava silencioso e todos estavam ouvindo conversa, a maioria se perguntando sobre o segredo do qual Tântalo estava falando. Eu sei tudo sobre a Kyuubi, ele disse fazendo Percy, Annabeth regalarem os olhos enquanto outros pareciam confusos. Pensar que sua mãe trouxe tal abominação ao mundo. Eu pensei que ela tinha mais bom senso do que isso. Não fale sobre coisas que você não entende, Naruto respondeu friamente, mantendo seu temperamento sob controle. Ainda assim, Tântalo estava rapidamente chegando à lista mais odiada de Naruto. Tântalo parecia que estava prestes a falar novamente antes que o Senhor D falasse. Vá para sua mesa, Uzumaki. Naruto acenou com a cabeça e se virou para ir para sua mesa enquanto todos olhavam para ele, todos tendo novas perguntas sobre seus shinobi residentes. No entanto, Tântalo decidiu dar a última palavra. Vou ficar de olho em você durante a sua estadia aqui, Kyuubi Brat. Naruto parou no meio de um passo quando estava prestes a chegar à sua mesa quando ouviu aquele nome soar no pavilhão. Seu cabelo sombreado sobre os olhos, que estavam começando a piscar de azul e vermelho. Percy e Annabeth estremeceram com o nome e tiveram um mau pressentimento sobre o que viria a seguir.
Tudo aconteceu em um borrão quando Naruto de repente desapareceu de onde estava antes de reaparecer na frente da mesa em que Tantalo e o Sr. D estavam sentados. A mesa foi jogada de lado, chocando a todos antes de Naruto pegar Tantalo pela garganta e prendi-lo na parede atrás deles. Seu punho se ergueu para trás e estava prestes a esmurrar Tantalo em uma bagunça sangrenta, mas de repente algo agarrou seu pulso. Ele viu que uma videira verde o agarrou. O Sr. D se levantou e estava ao lado deles com uma expressão severa no rosto. "Ponham no chão", disse ele com autoridade atada em sua voz. Naruto rosnou um pouco, mas sentiu braços e mãos aparecerem ao redor dele tentando tirá-lo de Tantalo. Ele viu Percy, Annabeth, Silena, Katy e Clarice aparecerem atrás dele enquanto Silena tentava usar seu charme para fazê-lo ir embora. "Coloque-o no chão, Naruto. O que quer que ele tenha dito para machucar você, deixe pra lá. Ele não vale a pena", ela disse encarando Tantalo assim como os outros que estavam de pé. E tentando arrancar Naruto dele. Demorou um pouco, mas eventualmente Naruto deixou Tantalo ir, que ficou sem fôlego. Naruto olhou para o homem por alguns segundos antes de ir e se sentar em sua mesa como os outros. Embora agora todos no corredor estivessem sussurrando. Nunca haviam visto alguém fazer isso com o diretor de atividades e alguns não puderam deixar de olhar para Naruto com um pouco de medo. Tantalo se levantou enquanto o Sr. D colocava a mesa de volta onde estava antes de sussurrar no ouvido de Tantalo. "Eu te avisei que ele não era um semideus que você queria irritar. Se eu não o tivesse impedido quando fiz com os outros semideuses, você estaria de volta ao submundo agora. Não cometa outro erro como esse novamente. Além disso, você não quer fazer dele um inimigo. Se você fizer isso, você também terá a mãe e a avó dele para lidar, e elas não são duas pessoas que você deseja como inimigas." Tantalo franziu a testa um pouco, mas não disse nada. A refeição continuou sem mais incidentes. Naruto fez sua oferta para sua mãe e avó enquanto outros faziam sua oferta para seus pais. Embora ele tenha visto Percy como uma expressão desconfortável em seu rosto. Sem dúvida, ele estava se acostumando com o fato de que Tyson, que ele descobriu antes ser um ciclope, também era seu meio-irmão. Naruto então se desligou quando Tantalo começou a fazer um discurso como muitos outros. Embora tudo o que ele ouviu foi que as corridas de bigas seriam trazidas de volta e aconteceriam em uma semana. Muita agitação e sussurros estouraram quando o prêmio para os vencedores seria um mês de todas as tarefas de limpeza. No momento em que a refeição terminou e muitos estavam indo para o anfiteatro para algumas canções e histórias do acampamento, Naruto escolheu pular por uma noite e dormir um pouco. Ele parou Annabeth no caminho de volta e disse a ela para se levantar e usar roupas leves às 6 da manhã e encontrá-lo perto da lareira no centro das cabines. Seu treinamento começaria amanhã e avisou que não seria fácil. Ela agradeceu e perguntou se ele estava bem, já que sabia o quanto aquele nome o incomodava. Era um nome muito tabu em torno de Naruto. Se você disser isso na cara dele, provavelmente não verá a luz de outro dia. Afinal, Echidna e Ares aprenderam isso da maneira mais difícil. Annabeth o abraçou antes de se juntar aos irmãos. "Você está bem?" Outra voz veio de trás. Ele olhou ao redor para ver Silena parada, olhando para ele com preocupação. Ela nunca o tinha visto tão zangado antes, e com toda a honestidade, isso a assustou um pouco. Mas o que mais a assustou foram seus olhos. Por um breve segundo, ela pensou ter visto seus olhos ficarem vermelhos e suas pupilas se transformarem em fendas. Ela pensou que poderia ter sido um truque com as luzes, mas não tinha tanta certeza. E um segredo que ele aparentemente tinha e que ela não sabia estava incomodando um pouco. "Eu estou bem", ele disse esfregando os olhos. Foi apenas um longo dia. E Tantalo não ajudou com isso.
Não deixe ele chegar até você. A maioria do acampamento não está feliz com ele estar aqui. Ouvi dizer que Connor e Travis já estão planejando pregar uma peça nele e tem quase todas as cabines de Apollo e Hermes para apoiá-los. Pregadeira, pensou Naruto. Você sabe que eu era conhecido como um brincalhão naquela época. E eu poderia usar esta oportunidade para retocar minhas habilidades de brincadeira. Bem, então certifique-se de dar a ele um pedaço de sua mente. Apenas não faça nada de que você se arrependeria mais tarde. Ela disse tocando seus braços um pouco e fazendo pequenas faíscas na eletricidade dispararem através deles quando fez. Os dois olhavam um para o outro e nenhum percebeu que suas cabeças estavam inclinadas mais perto uma da outra. Eles começaram a se aproximar cada vez mais e estavam a apenas alguns centímetros de seus lábios se encontrando antes que o nome de Silena começasse a ser chamado e eles vissem suas irmãs convidando-a para ir com eles ao anfiteatro. E eu te vejo mais tarde, ela disse corando e gaguejando um pouco assim como Naruto antes de sair correndo, deixando Naruto sozinho. Ele abriu a porta de sua cabine apenas para sentir dois caroços peludos passarem por sua perna e viu Tiberi e Luna olhando para ele. Ele sorriu. Vamos, pessoal. Vamos descansar um pouco, disse ele antes de fechar a porta atrás deles e se recolher mais cedo.